bem-vindos a mais um episódio do nosso Matozinho Cast. Primeiro episódio do ano, a gente está muito feliz de estar aqui retornando com vocês, né? E hoje, o nosso bate-papo vai ser sobre livro e leitura. Falando nisso, eu queria saber como que é a relação de vocês com o livro, se vocês leem bastante, se vocês gostam, não gostam e o porquê. E hoje, para falar nesse bate-papo sobre livro e leitura, eu tô aqui com meu colega, Vinícius. Oi, eu sou o Vinícius, eu sou estudante da 8ª série. Eu não me apresentei, mas eu sou Isabelle e eu estudo na série nono ano. E dois convidados ilustres aqui, um exemplo pra gente, professor Rafael e professora Inaira. Professora? Eu sou Inaira, eu tenho 27 anos, eu sou professora aqui na Ulisses de língua inglesa desde o ano passado, em setembro, e eu tenho a formação em letras, português, inglês e literaturas. Professor? Olá, pessoal. Boa tarde. Uma satisfação estar de volta aqui nesse podcast. Professor Rafael nessa escola desde 2011, exercendo a função de professor de língua portuguesa. Para começar o nosso bate-papo aqui, eu queria ler uma fala da Jhumpa. Ela fala sobre o livro, que eu achei interessante, eu gostei dessa fala de verdade. Um livro nos faz viajar sem sair do lugar. Ele nos transporta para mundos mágicos e nos permite viver inúmeras vidas em uma só. Eu gostei dessa fala porque ele realmente é uma verdade. Quando eu costumo ler, eu viajo para outros lugares, mesmo no meu cantinho. Se sair do lugar. Isso aí. Pra gente começar aqui. Mas é interessante que essa leitura pode te levar ao mundo real também. Sim. Futuramente, né? Eu quero ler um pensamento do Jorge Luis Borges, que diz assim: aqueles que não podem imaginar o mundo sem pássaros, aqueles que não podem imaginar o mundo sem água. Ao que me refere, sou incapaz de imaginar um mundo sem livros. Professor Rafael, qual a sua relação com a literatura? É uma relação bem próxima. Eu não seria o que eu sou se não fosse essa relação com os livros. Didáticos principalmente na nossa função, né? Então o livro faz parte do meu dia a dia. Ele é tão importante igual a alimentação. É uma necessidade básica nossa, a alimentação. Da mesma forma são os livros. Bom, eu acho que a minha relação com a literatura ela vem de um lugar muito especial, assim, familiar, que foi quando eu comecei realmente a me aprofundar assim, nesse mundo. E como o professor disse, a leitura e a literatura em si, né, são lugares onde a gente precisa estar com o professor para, além de enriquecer a nós mesmos, também sermos exemplos, porque muitas vezes a gente chega e fala para os meninos que eles precisam ler mais, ser mais leitores, mas nós mesmos não lemos. Então, acho que a literatura vem muito desse lugar de internalizar, mas também ser esse mural de exposição para um incentivo maior à literatura em relação aos nossos estudantes. Professor, a gente sabe que o senhor também escreve, né? Que tipo de literatura o senhor escreve? Muito bem. Há uma relação, inclusive eu gostei da fala da professora Ana, lembrando que hoje aconteceu na escola. Nosso projeto sobre leitura. Exatamente, a abertura do projeto de incentivo à leitura, versão 2024, né? Inclusive a nossa palestrante, a professora Inaira. Ótima palestra. Eu sou professora de inglês e língua portuguesa. Inclusive, já falei com ela que ela vai me substituir, que eu estou já entrando aí no período de aposentadoria, né? Muito bem, eu gostei da fala da professora Ana, quando ela falou o seguinte, o pensamento dela, que a leitura é imprescindível no desenvolvimento da escrita. Mais ou menos assim a fala dela, né? Então, eu vou, através da leitura,
ser despertado para a produção também. Tá bom? Então, o primeiro momento, eu fui despertado para escrever poemas. Eu lembro do meu primeiro poema, Desafio da Professora em Sala de Aula, né? E escrevi um poema falando sobre a lua. E a partir dali, daquele momento, daquela aula, eu comecei a produzir outros poemas. Aí saiu a primeira coletânea de poemas, tá? Eu devo ampliar agora. A primeira coletânea saiu com poucos livros. Eu tenho que ter vergonha de falar aqui diante de uma escritora que costuma escrever de 200 páginas para lá, né? E em seguida eu vou ser desafiado. Só que é um desafiado que eu já sonhava com isso aí, que é escrever um romance voltado mais para essa temática sobre o feminicídio, que é um tema contemporâneo. Sempre foi, mas hoje com maior intensidade, né? Então saiu Carina, Amor ou Paixão, um romance. Bom, segundo o crítico da minha obra, revisor e crítico, Carina não é um romance pela quantidade de páginas. Aí eu gostaria de ter a cabeça da professora Naira, né? Porque eu sou muito assim, objetivo, né? Mas ele falou, professor, quem determina se é romance, afinal de contas, é você. Para mim é romance, Carina é um romance, tá bom? Então eu vou trabalhar por meio dos meus personagens essa temática também interessante. Eu tenho um personagem, Padre Luiz. Ele não bate papo com o Gabriel, que é um personagem principal, apaixonado por uma garota lá da capital baiana, né, de Salvador. Então ele volta para o interior, tem esse encontro com o Padre Luiz, ali eles começam a travar uma conversa, um diálogo sobre amor e paixão. O padre fala numa visão filosófica, teológica, o que é paixão, o que é amor. E tem uma jovem recém-formada em psicologia, Amanda. Amanda vai falar sobre paixão e amor, mas assim, uma visão mais científica. E aí eu descobri o que existe por trás desse comportamento possessivo, o que muitos homens não sabem e vão saber, que dependendo da intensidade dessa paixão, é preciso procurar um profissional para restabelecer o equilíbrio. É verdade, eu não sabia disso. Eu acho que um dia eu quero ler o livro do senhor, eu achei interessante. Tá. E a senhora, professora Naira, a senhora escreve, como o professor disse, a senhora é uma escritora. A senhora é uma grande escritora, né? Que tipo de... Não me atrevo tanto, mas a minha literatura sempre foi muito ligada a romance. Eu escrevia muitos romances no começo heteronormativos, né, entre casais, entre homem e mulher. Só que eu parti de um ponto sobre escrever sobre coisas que eu me relacionaria. Então, eu comecei a escrever livros da visão sáfica, que no caso, o sáfico não é só a mulher lésbica, mas também todas as mulheres que se relacionam com outras mulheres, bissexuais, sexuais, etc. E aí eu comecei a escrever meu primeiro livro mesmo, sim. Foi em 2014. Eu tava começando a faculdade em 2014 e foi meu primeiro livro, assim, e ele se passa em Londres, assim, porque eu sou muito londrina e tal. Gosto muito porque eu gosto de inglês, então sempre gostei muito dessa visão norte-americana, inglesa. Hoje em dia eu valorizo bem mais o nacional, mas não deixo de consumir essa literatura que vem de fora também. Batendo papo com a professora, eu perguntei, você já conhece a Europa? Porque ela produz textos, né, e fala da Europa como se já tivesse isolado. O conhecimento é só pesquisa, leitura, né? Porque quando a gente vai escrever um romance que é ambientado em lugares que não é o nosso de origem, até no nosso lugar de origem, muitas vezes, a gente precisa dar uma pesquisa. A partir desse lugar de eu não sei nada sobre esse lugar, então eu preciso chegar até a esse lugar para poder escrever as vivências das minhas personagens. Por exemplo, o meu livro atual,
que ele ainda não tem um nome definido, mas eu tenho um pré-nome para ele, que é Premissas de um Século. Também se passa em Londres, só que ele se passa em 2 períodos. Uma Londres do futuro, que seria 2028, porque né, a gente está em 2024, então seria uma Londres do futuro em 2028, e uma Londres da Era Vitoriana, que é um espaço-tempo da questão monárquica na Inglaterra, que eu particularmente sou muito apaixonada. Tem lá suas bizarrices? Tem. Mas é um período que eu gosto muito, porque eu gosto dessa, falei professor aquele dia, eu gosto muito dessa questão de monarquias, de entender essa estrutura monárquica, por quê, como que surgiu e etc. Então essas personagens, elas têm seu lugar na Era Vitoriana, ali em 1898, chegando pro final, porque a Era Vitoriana vai até 1901, com o falecimento da Rainha Vitória. Então eu tive que fazer uma pesquisa, por exemplo, de calendário. Eu fui pesquisar o calendário de 1898. Por quê? Porque o meu livro ele tem uma jogada de presente, que no caso é o presente da história, que é em 2028, e passado. Porque as minhas personagens, a Madeleine e a Sarah, elas vão fazer leituras de diários de suas tataravós, que tiveram um relacionamento lá nesse período do finalzinho da Era Vitoriana. E aí eu tive que pesquisar calendário. Porque que eu faço? Eu coloco o nome da personagem e a data com que ocorre aquele fato. Então eu tinha que ter uma noção de qual dia da semana, por exemplo. Porque antigamente, naquela época, existia muita questão das religiões. Então a Emilie, ela ia para a igreja com os pais. E geralmente se vai ao culto no domingo. Então eu tinha que saber qual era a data específica daquele dia de domingo, para poder localizar os leitores futuramente nesse espaço-tempo ali dentro da narrativa. Então eu acho que vai ser um livro que ele me cobra muito uma amarração muito bem feita. Porque não adianta eu colocar todas as ideias lá e não tiver ligação entre as personagens. Por exemplo, a Abeline, ela é uma personagem muito forte. E ela é uma mulher que não abaixa a cabeça. E a Sarah, ela tem muito essa personalidade da tataravó dela. A Emilie, ela gostava muito de plantas, dessa questão de cuidar da terra. E a Madeleine, ela não tem tanto isso. É um pouco mais distante. Mas tem umas outras características que elas têm mais similaridades. Então eu gosto muito de escrever essa questão do romance. Só que nesse sábado mesmo, exclusivo, viu? Eu com primeira mão, porque pro Natalzinho Cast. Eu conversando com meu primo, ele teve uma ideia e ele falou assim, tive uma ideia, mas quem vai escrever é você. Ele teve a ideia, mas quem vai escrever sou eu. A gente vai lá sobre trazer criar personagens para falar sobre a Amazônia, sobre o nosso lugar, de onde a gente veio. Então a gente criou a Tainara, que é essa rondoniense, que ela é apaixonada pelo Festival de Parintins. Já ouviram falar? Não. Me parece que no último bate-papo eu falei dessa questão, né? Foi. A Rondônia precisa. Né? E aí o meu primo veio com essa ideia. Aí a Tainara, ela sai de Rondônia, ela vai pegar um ônibus até Porto Velho, até Manaus. E de Manaus ela vai subir de barco pelo rio até Parintins. Parintins ela é uma cidade ribeirinha que se desenvolveu bem e tal. E lá tem esse festival, que é o Festival de Boi Bumbá, que a gente tem tinha mais, eram 3, mas agora são apenas 2 rivais, que é o Garantido, que desculpa, mas é o meu boi. Eu tenho uma coisa muito boa com o Garantido, assim. E o Caprichoso. E a Tainara, ela é Garantido. E ela conhece uma moça na pousada que ela fica, chamada Janaína. E a Janaína, ela é Cunhamporanga do boi rival. E a Tainara só descobre quando ela chega pro primeiro dia de festival. Então vai ter todo esse, como posso dizer, vai ter essa questão dos rivais, mas também a gente quer colocar muito das lendas amazônicas. Boi Bumbá, Boiúna, as Amazonas. Então trazer a nossa brasileira, sim, as coisas realmente do Brasil, do nosso norte, para dentro da literatura. Exatamente. Porque a gente valoriza, né, professor? A gente vê, assim, muita literatura de fora. Tipo, lá nos Estados Unidos. Inglaterra, de outros lugares, assim. Então a gente... Bacana, porque eu percebo que você vai fazer uma ponte, Rondônia com o restante do norte. E aí... que tem... que a gente quer... Eu quero fazer... A gente, né, e o meu primo, porque ele vai me auxiliar,
porque eu não vou fazer isso sozinha, porque dá muito trabalho. Mas a gente já tem, acho que, 4 páginas de rascunho, assim, de ideia. Início de enredo e tudo mais, assim. Então, espero que isso vai pra frente. E ano que vem eu acho que eu vou estar escrevendo isso. Gente, Certo, sim. admiro muito vocês dois, porque se fosse pra escrever um livro, eu mesma nunca escreveria, porque a minha área mesmo é matemática. Matemática? O Matemática. professor minha Ricardo ciência. vai gostar de ouvir isso. Por mais que seja difícil, a minha área é matemática, mas eu gosto de ler também. Mas eu tenho acompanhado você escreve também, né? Escrevo. Escreve sim. Então, Bem lá no professora. fundo. Então, professora, de onde que veio essa paixão, esse desejo da senhora de escrever, de criar esses livros incríveis? Eu acho que primeiro, antes, né, que o professor falou, a gente vem muito de um lugar de leitor. Porque quando a gente se torna leitor e a gente entende que existem lugares, mundos assim, que a gente pode viajar mesmo. Igual você falou, a gente vai para outros lugares, a gente, tipo, tá em casa, mas não tá em casa, né? O nosso corpóreo tá aqui, mas a nossa imaginação tá em outros lugares. E aí eu fui muito incentivada pela minha mãe, principalmente, porque o meu avô era um grande incentivador da minha mãe de ler. E aí a gente tem uma coleção que vai ser minha por herança, que é do Machado de Assis, que é muito bonita, assim. E foi ali, nesse lugar, com literatura infanto-juvenil também, com Crepúsculo, que foi onde eu comecei realmente a ler. E depois me aprofundando em algumas literaturas do Machado, A Mão e a Luva, além de Dom Casmurro, né, que é tipo um carro-chefe do Machado de Assis. Eu fui pra esse lugar e aí eu comecei escrevendo fanfic, porque assim, a gente tem que começar em algum lugar. Eu não comecei escrevendo esses livros gigantes que eu escrevo hoje, de mais de 300, 400 páginas. Eu comecei escrevendo fanfics, capítulos pequenos, de histórias sobre alguém famoso. E depois veio a minha indignação, porque a Saga Crepúsculo tinha acabado e eu era muito apaixonada pela Saga Crepúsculo. E aí o meu primeiro rascunho de livro, assim, foi uma continuação da Saga Crepúsculo, porque eu realmente estava indignada nos meus 13 anos de idade. Tinha acabado. Era uma história que me envolvia, sabe, Vinícius? Que me tirava muito do meu lugar ali. E aí eu comecei a escrever a partir daí. Mas eu comecei a escrever literatura mesmo, assim, não que fanfic não seja literatura, mas uma literatura saindo da minha imaginação a partir dessa tentativa de continuar o Saga Crepúsculo, mas realmente assim, uma literatura que até hoje eu gosto muito de escrever a partir de 2014, que foi A Pequena Lua no Meu Coração, que foi o meu primeiro livro escrito, assim, que me levou para esse lugar de querer pesquisar e escrever, sabe? De ir para outros lugares, eu mesma, para que um dia os meus leitores também visitassem esses lugares dos quais eu criei, que eu acho que isso é uma satisfação, acho que pra gente que escreve, quando as pessoas leem e falam assim, nossa, essa personagem, ou eu amo ela, ou eu odeio ela, ou eu ainda não sei se eu amo ou se eu odeio essa personagem, ainda tô decidido, sabe? Eu acho que esse lugar é muito especial de poder levar para outras pessoas aquilo que a gente foi construído, né, professor? Certo. Olha, não precisa nem perguntar se a senhora gosta de ler. Gosto muito. Dá pra perceber que a senhora é uma ótima escritora. Pra escrever, tem que ler, né? Ah, mas por que a senhora gosta muito, assim, de ler? Tem alguma coisa específica? Eu acho que... Ai, agora você me pegou um pouco, porque eu acho que a literatura em si, ela já é um chamariz pra mim, muito nessa questão de, igual eu tinha falado na abertura, né? A gente sai do nosso mundo, a gente conseguir, eu usava muito como um escape, pra fugir das minhas dores da adolescência, dos meus problemas de adolescente. Temos. Então eu acho que isso foi um dos principais motivos pra eu começar... Pra me entusiasmar com a leitura era esse lugar de fugir da minha realidade. Eu acho que o começo foi muito isso, assim. Esse lugar de fugir. E o senhor, professor? Você tem algum motivo específico? Eu vou despertar para a leitura sem o conhecimento que eu tenho da importância da leitura hoje. Bom, talvez meus professores fizeram algum incentivo, eu não lembro.
É possível, né? Eu sei que eu fui despertado desde a minha adolescência, né? Eu gostava, eu falei hoje ali na abertura do nosso projeto, que eu trabalhava com meu pai na marcenaria, era coordenador dele. Então, no final de semana, quando ele dava um dinheirinho ali, eu ia na banca de revista comprar as revistas de história em quadrinhos, Cebolinha, e assim, Sabrina, Karina. Acho que Karina vai me influenciar também, né? Eu só não gostava de livro de revista de pornografia. Não. Ninguém que gosta, ninguém. Tá entendendo? Não. Então, mas assim, eu lembro que a minha tia Iraci, tá aí, interessante, né? Alguém me fez pergunta um outro dia, o que foi que despertou a leitura escrita? Eu falei que não sabia, mas acabo lembrando, né? A tia Iraci, ela gostava de sentar, eu, meus irmãos, os primos, e contava histórias. Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos, né? As clássicas. Exato. Então essa leitura me vem assim à memória que foi muito importante para mim, né? Vai despertar, eu penso. Hoje eu falei com ela, hoje pela manhã, mandei uma mensagem para ela, tia Iraci, tá em São Paulo, tá tendo um problema, não. Mas assim, talvez ela jamais imaginaria que poderia me influenciar, mas eu creio que influenciou esse comportamento dela, né? Como é que ela sabe disso? Ela lendo, ouvindo, alguma coisa assim. Então, vai partir, eu penso, porque eu passei a entender que a leitura era uma fonte que estaria me proporcionando conhecimento. Tem um texto do Jean Bordenave, o texto dele é Comunicação e Socialização. Ele começa o texto bem assim: lembra-se, leitor, como se tornou gente. A comunicação foi o canal pelo qual você adquiriu, resumindo, o seu jeito de ser. Então, a leitura vai proporcionar isso. Porque, segundo Bordenave, você é Vinícius, Isabela, professor Inaira, Rafael, graças à comunicação. Se a gente analisar aqui a visão de mundo de cada um tem uma visão diferente. Mas nós vamos perceber que isso vai ser resultado do meu contato com os livros, a leitura. Olha a visão que ela tem. Eu já estou mais na frente em termos de idade. Talvez eu tenha experiência em outras áreas, mas ela, nesse campo da leitura, da produção textual, ela está na frente. Embora eu não estou duvidando do meu potencial. Não, sim, com certeza. Você está entendendo? Não estou duvidando. Você está entendendo? Mas eu vejo, assim, muita questão da acomodação também. A gente precisa ser despertado para isso, né? Até porque quando a gente lê, a gente não pode ler só dentro da nossa zona de conforto. É legal ler, só que a gente precisa sair dela. Eu tenho dificuldade com isso. Exato. Eu também. Exato. Eu tenho um pensamento aqui, concluindo, do Isami Chiba. É um cara que entende da cabeça humana, ele é um médico psiquiatra. Ele fala sobre a leitura, ele deixou uma mensagem sobre a leitura. Ele fala o seguinte, que a leitura sempre acrescenta algo à vida do leitor, dando-lhe mais condição de ser inteligente. Quer ser mais inteligente, Vinícius? Leia. Leia. Valeu. Né? Afetivo, ativo, sonhador, mais aberto a se relacionar com os outros. A leitura proporciona isso. O senhor não sabe, professor, mas o que está me motivando a ler é esse projeto do senhor. Que Porque bom, eu fico feliz. eu realmente não sou do tipo que gosta de ler. É bom ver isso. Ganhei a tarde, viu? Então, para o senhor, quais são os benefícios totais da leitura, assim, no geral? Eu vou por essa linha aqui eu concordo com Esse ele, pensador. né? Eu concordo com ele. Eu posso ser mais inteligente a partir do momento que É iniciado esse eu processo de vou leitura. me envolver mais com a leitura, entendeu?
Então, lendo mais inteligente eu vou ficar, mais aberto eu vou ficar, vou saber, porque saber relacionar com as pessoas não está dialogando. Eu vejo que eu sou introspectivo aqui na escola. Entendeu? Geralmente eu chego na sala dos professores para fazer meu planejamento, estou ali concentrado, tá? Mas percebendo tudo que está acontecendo ao meu redor. Entendeu? Os colegas falando, eu estou aqui, mas estou ouvindo tudo. Entendeu? Mas eu sei lidar com cada pessoa, respeitar cada pessoa, precisou de mim, eu estou ali, tá? Eu considero uma pessoa aberta, nesse sentido, capaz de compreender, me posicionar no que se diz respeito àquilo que eu entendo que é correto, que não é, de forma equilibrada, com bom senso. Então, isso graças à leitura, essa visão aí. Então, é um benefício, a inteligência, ser aberto, afetivo, concordo com ele. Né? E a senhora, professora? Como eu sempre falo e falei também para vocês hoje lá embaixo, que eu acho que a leitura ela vai trazer assim um aumento vocabular muito surpreendente, porque quando a gente lê, a gente se depara às vezes com umas palavras e a gente fica, nossa, o que é isso? E aí a gente vai fazer o quê? Pesquisar para saber. Porque a gente não quer, assim, se a gente realmente tá gostando daquilo, ficar sem entender o contexto. Muitas vezes a gente lê pelo contexto. Mas depende muito também do tipo de literatura que a gente lê, né? Sim. E aí, eu acho que é muito vocabular. Eu acho que a leitura também ajuda muito na questão de memória, que é uma questão também que hoje em dia se a gente for observar, é muito difícil, porque quando a gente tem a tela à vontade, porque o professor não teve tela, a minha geração já começou a ter tela, a de vocês são mergulhados em tela, então é tela o tempo inteiro. Então, assim, sair dessa tela para pegar um livro, para se conectar com personagens, assim, eu acho que traz essa motivação também do colocar o cérebro para funcionar. Sair daquela comodidade de passar a tela para se concentrar e entender o que você... Porque livros, eles não falam só de romance, eles têm uma mensagem embutida ali. Sim. O autor ele não pode apenas escrever por escrever. Eu acho que o autor tem que escrever com uma intenção. Uma inspiração mais... com mais afinco, assim, de você mostrar realidades para as pessoas e que elas olhem para o redor dela e falem, nossa, verdade, isso acontece aqui do meu lado e eu não percebia. Agora que eu li isso aqui, eu vou ficar mais atento a isso. Você falando nisso, eu lembrei de um conto que eu costumo trabalhar, Uma Vela para Dario, de Dalton Trevisan. Eu costumo falar que há uma intenção. Geralmente, sim, quando eu trabalho esse texto, eu estou trabalhando narrativa em prosa. Uhum. Então, há uma intenção dele quando coloca aquele homem vindo apressado, de repente passa mal, as pessoas se aproximam para ajudá-lo. O fato de alguém chamar um táxi, vem um táxi, e quando o corpo está na metade, o motorista pergunta quem vai pagar a corrida, ninguém prontifica, o corpo é retirado. Quer dizer, olha a intenção dele de mostrar a cultura materialista. Você tem, não tem, então você não vale nada. A intenção materialista. Na verdade, não é apologia, é uma crítica que está fazendo. É uma falta de empatia, né? E ele traz aquela situação de o que vale mais, a vida de um homem que está ali ou um bem material? Exato. Olha o fechamento da memória. Durou quanto tempo? Se não fala a memória, 2 horas para morrer. Tempo suficiente para levar e foi infarto, né? Uhum. Outra coisa, ele morreu. Quem que retoma? Ou volta para auxiliar ali, prestar os últimos atendimentos? Já morto, né? Ele faz questão de falar um menino de cor. Aí você pergunta, por que esse menino de cor? Estou falando aqui da intenção, sim, né? E você tem que desenvolver essa habilidade, o senso crítico, né? O menino de cor, por que ele fez questão de dar ênfase menino de cor? Que traz uma vela e acende ao lado de dado. Olha, existe na cultura
católica, né, que com a pessoa quando morre precisa acender essa vela, tá? Eu vejo aqui ele tentando mostrar o lado humano, a sensibilidade, né? E aqui eu não quero tocar nessa questão, né? Mas existe uma intenção nessa minha fala, né? E a intenção dele é, esse fato vai longe, muito longe, essa questão do menino de pó, né? E um senhor piedoso que vem, dobra o paletó e coloca na cabeça do lado, né? Então a intenção, ele tem intenção nessa narrativa. Né? É um texto que ele se aprofunda muito nas questões sociais de hoje em dia. Sim, questão social. E eu acho que o texto também, quando a gente escreve texto, muitos textos não conseguem, mas eu acho que a gente tem que ter um pouco de intenção de ser atemporal. Porque há textos que foram escritos mais de 100 anos atrás, que se você for ler hoje, falam muito sobre a nossa sociedade. Porque naquela época existia esse problema. E até hoje também existe esse problema, que não foi solucionado. Exato. Então, assim, continua. É uma coisa que perpetua durante muito tempo, assim. E muitos autores conseguem ser atemporais, mas outros não. E muitas vezes, ok também sobre isso, porque nem sempre a gente vai escrever alguma coisa que seja 100% uma crítica social ou uma coisa que vá mexer muito, assim. Mas eu acho que quando a gente escreve com essa intenção, a nossa literatura acaba ficando mais profunda, um lugar de mais profundidade, para que o nosso leitor possa sair realmente de quem que ele é para se transformar. Eu falei hoje lá que eu quero que os meus estudantes, sejam melhores do que eu. Eu não quero que vocês continuem igual a mim ou sejam piores do que eu. Eu quero que vocês saiam da escola, quando vocês saírem no 3º ano, forem para o IF, para uma EFA, para onde vocês forem, que vocês saiam de lá, quando vocês terminarem, melhores do que vocês são. Eu acho que a leitura vai auxiliar nisso. Certo. Professora, aproveitando aqui a linha, eu tenho aqui fala de ex-alunos que eu gostaria de compartilhar aqui, pensamentos que eles enviaram para nós. Essa semana eu solicitei falando como foi a experiência dele com a leitura aqui na escola, né? E eu tenho aqui a fala do Marcelo. Marcelo hoje está no Exército Brasileiro. Ele fala bem assim: a leitura mudou muito a minha vida. As técnicas de leitura que aprendi me ajudaram bastante. Hoje só tenho a agradecer pelo incentivo que recebi para ler. Agora tenho uma facilidade maior e um entendimento mais fácil na leitura e interpretação. Eu gostei também dessa fala da Bruna. Bruna hoje é psicóloga. Ela fala bem assim: a leitura foi primordial para chegar onde eu cheguei. A leitura é algo de grande importância na nossa vida, do começo da nossa alfabetização para o fim da nossa história. A leitura está em cada detalhe da nossa história, desde as profissões que escolhemos ao nosso dia a dia. A profissão que eu escolhi envolve muita leitura e que me faz ter mais conhecimento em diversas áreas do nosso desenvolvimento humano, até mesmo entender que a leitura faz com que o nosso cérebro continue ativo, aqui um outro benefício, tá? Por muito tempo, inclusive na terceira idade, ou seja, não tem idade para se apreciar uma boa leitura. Portanto, eu digo, a leitura nunca é demais. Eu gostaria de fechar aqui com a fala do engenheiro civil, ex-aluno daqui, o Clyde Piscinati, que ele fala: minha experiência com a leitura na Escola Ulisses Matosinho foi muito além de uma simples atividade. Tornou-se uma ferramenta essencial para o meu crescimento pessoal. Ao incentivar a leitura, a escola não só prepara os alunos para desafios acadêmicos, mas também a vida, capacitando-os a enfrentar um mundo um mundo em constante mudança, com sabedoria. Esse estímulo não só promove o hábito de ler, mas também desperta a curiosidade, alimenta a imaginação e fortalece a capacidade crítica dos estudantes. Aproveitando
pegando essa fala da Bruna, Sim. que é psicóloga, né? Sim. E em que ela fala que a leitura, ela vai além da profissão que a gente escolhe. Ela vai nas nossas tarefas domésticas. Faz parte do dia a dia, né? Esses dias eu tava andando pela rua, lá em Paraná, e eu observei que a leitura tá em tudo. Se você for ver, se a gente for realmente se aprofundar, uma placa, você precisa lê-lo. Entender. Interpretá-la, né? Quando você vai ver uma loja, o nome da loja, muitas vezes a gente deixa isso despercebido. A gente fala, a leitura é uma coisa... É um livro, você precisa estar com um livro pra... Mas Isso. Aproveitando a sua fala, hoje eu percebo que mudou. Quando você chegava na frente de uma loja, uma placa com cartaz, com pessoas de uma cor. Geralmente a pessoa de pele clara. Aí eu ficava olhando para aquilo, nossa, será que essa loja é para atender só pessoas? E aqui, mais especificamente aqui em Rondônia, nós temos o índio, temos o negro. Aí eu ficava pensando, por que não tem ali também a imagem do índio, do negro? diversidade. É diversidade. Aí, isso é a leitura, você olha, a leitura virtual, né? E não só ler, mas também ter esse senso crítico de olhar e ver aquilo que... Não é que a gente... nós vamos nos tornar aquele crítico sem, assim, simplesmente por criticar. Não, mas é uma crítica de forma justa, equilibrada, visando sempre a integridade física, social, né? E outras coisas mais. Desculpa interromper você. O senhor citou uma fala, né, do engenheiro Kleiber. Sim. Quando o senhor citou essa fala pra gente lá na sala, eu meio que parei pra raciocinar. Caramba, ele é engenheiro civil, eu quero fazer isso pra minha vida. Imagina, alguém daqui da nossa escola fez uma faculdade dessa, tipo, ele lia muito, pelo que eu ouvi, Sim. lia muito. O Clive era daqueles pequenos. Depois, o último livro que eu lembro do seminário que ele fez, porque o projeto consiste em incentivar os alunos a ir para a biblioteca, escolher um livro, ler um livro, escreve o que entendeu, uma espécie de resumo, depois compartilhar na sala de aula com os colegas. Né? O senhor não tem noção do quanto essa fala me motivou a, daqui a alguns anos, voltar aqui na escola e contar a minha experiência para os próximos que tá chegando. Bom, isso é importante, né? Para continuar aqui, a gente queria saber qual que é o livro que vocês estão lendo agora, professor? Boa pergunta. Existe um livro, Sonhando Alto, inclusive eu queria trazer esse livro e vou trazer uma oportunidade para vocês, do Bem Caso. É um livro que serve de inspiração. Eu já li um outro livro dele há mais de 30 anos. Esse livro me ajudou muito, há mais de 30 anos. Né? Era um jovem, a história dele é assim, um jovem negro de um bairro, morava num bairro lá de Detroit, Estados Unidos. E assim, esse menino tinha uma dificuldade tremenda para aprender a ler, não aprendia nada, tá entendendo? E a mãe foi convidada para vir à escola e ser informada, olha, se ele reprovar, não tem mais como continuar na escola. Qual foi a decisão da mãe? Tirar a televisão durante a semana e substituir pela ida à biblioteca. Tá entendendo? Esse livro vai me influenciar muito. Tô lembrando que vai ajudar também isso aí. Eu acabei lembrando dessa história aqui agora. E isso vai me influenciar também, né? E assim, a partir dessa experiência, desse contato na biblioteca, ele vai despertar para a leitura, vai desenvolver a leitura, vai terminar o ensino médio, ensino fundamental, ensino médio, vai passar no vestibular, e nos Estados Unidos o negro não é fácil. Nossa. Naquela época, hoje talvez mais tranquilo, né? E assim, ele consegue superar
e se tornou um neurocirurgião de fama internacional, né? Então, eu estou lendo um outro livro dele, mais recente, Sonhando Alto. Vou procurar sobre, eu nunca ouvi esse livro. E a senhora? Eu tô lendo 2. Eu tô lendo A Menina Mais Feia de Cold Town e tô lendo Não É Só de Amor Que Eu Sei Falar. A Menina Mais Feia de Cold Town, tô lendo ele físico, e Não É Só de Amor Que Eu Sei Falar, tô lendo ele e-book no Kindle. Já tô com 45% no Kindle e 60% no físico. Faltam 8 capítulos. 9 capítulos pra eu terminar o físico. Até domingo eu termino ele. E aí, A Menina Mais Feia de Cold Town, a gente vai encontrar um mundo meio apocalíptico, onde os vampiros, eles foram fechados nesses lugares que são chamados de Cold Town, que no caso seria cidade fria, porque, né, eles não são seres que não têm... Eles são frios, totalmente, literalmente, assim. E aí, porque houve uma grande infecção no mundo, onde os vampiros saíram mordendo aí as pessoas, e pessoas se tornaram vampiros. E aí, a gente tem essa moça chamada Tana, que ela acorda um dia, depois de uma festa, numa banheira, na casa desse colega da escola, e ela descobre que todos os amigos que estavam dentro dessa festa foram mortos por vampiros. E aí ela consegue escapar junto com um ex-namorado dela, o Eida, e que mais posteriormente ela descobre que também é um vampiro, o Gabriel, porque ele é russo. E aí ela descobre mais pra frente que ele é vampiro. E aí eles vão em direção a Cold Town, porque o Aidan, ele está, que eles chamam de resfriado, ou seja, ele está infectado porque um vampiro mordeu ele. E ela vai levar ele pra Cold Town. E aí acontecem várias coisas no meio da história. Até agora onde eu cheguei, a Tana já tá lá, acontecendo várias coisas com ela dentro de Cold Town. E esse outro é um romance sáfico, onde a gente vai acompanhar essas duas personagens. Uma, ela se esconde por trás de uma skin que ela faz num jogo. Ela faz lives no jogo, mas ela usa peruca, lente de contato, que é a Sky, que o nome dela é Maria Celeste, na verdade, e aí essa personagem é a Sky. E a Gabriela. A Gabriela, ela não gostava de ler, mas ela começa a ler fanfic da Sky. E aí ela começa a se interessar por leitura a partir dessa história ficcional de um jogo que a Sky joga. E aí até agora eu tô indo uns 45%. E a Gabriela, ela vai fazer um curso de escrita, porque ela precisa de mais uma cadeira na faculdade para juntar horas. E a Cel, né, a Maria Celeste, que ela prefere ser chamada de Cel, ela vai fazer essa cadeira porque ela gosta de escrever. Sim. E elas se conhecem, só que a Gabriela não sabe que a Sky e a Cel são a mesma pessoa. Certo. Eu só gostaria de lembrar aqui, tem um livro que eu gosto de ler muito, faz parte do meu dia a dia, a Bíblia. E um dos livros que eu tenho lido, aliás, atualmente eu estou lendo Salmos. É uma leitura, é um estudo, na verdade é um estudo. É um tipo de leitura, né? Um estudo. Você tá lendo alguma coisa? Opa, boa, não vai mentir, hein? Eu estou nos inícios. Eu já ia entrar nessa parte do que eu leio. Sim. Eu estou lendo um livro que o nome dele é Frankenstein. Nunca li. É sobre um... O livro que você pegou agora? Não? Foi. Foi o livro que eu peguei. Hoje, no ônibus, eu tava lendo ele. E, tipo, eu me aprofundei tanto na história, acho que eu li mais de umas 10 páginas. E é um livro interessante. Envolvente, né? E eu me aprofundei tanto que a gente chegou na escola e falei, nossa, já? Geralmente demora, então... Quando eu saí, eu falei, que estranho não estar dentro de um cenário imaginário em que você se sente naquele lugar. Eu terminei uma parte que eles estão em um lugar que é muito frio, lá nos Estados Unidos, e que o cara é sobre um homem que ele sai do interior, ele vai pra cidade, lá em Londres, e ele começa a se interessar muito por ciência, por fisiologia e essas coisas. E ele começa... É meio estranho, vamos dizer assim. E ele começa a criar um homem do zero. Ele acaba aprendendo
depois de estudar corpos mortos no cemitério, escondido. Todo mundo achava que ele era uma aparição que aparecia. Só que ele não se importava por causa que a educação que o pai deu pra ele não se importava com as críticas da sociedade. E ele acabou conseguindo, só que ele acabou se assustando com a própria criação. Daí ele foge por um tempo da casa dele. Quando ele retorna com o amigo dele, tá vazio o apartamento. Ele achava que aquele monstro ainda estaria lá e não está mais. E ele acaba sofrendo um acidente e ele fica em coma e depois ele acorda com muita febre. Aí isso se normaliza, a faculdade, esse instituto, e ele retorna à casa do pai. Quando ele chega lá, ele descobre que o melhor amigo dele tinha sido assassinado e ele fica, como pode dizer, tão triste quanto todo mundo. Ele fica muito desolado e a amiga dele, que ele tinha uma paixão, acaba sendo condenada à forca porque todo mundo achava que ela que tinha assassinado o amigo dele. E nisso todo mundo tenta defender ela, só que daí o juiz já toma a decisão, ela é condenada à forca, e ele acaba descobrindo que aquela criatura, aquele homem que ele criou há 2 anos atrás, tinha retornado e assassinado um amigo dele. E até que eles se encontram em um pico nevado, eu tô nessa parte ainda. Eles se encontram no pico nevado e a criatura começa a contar a história dele. Eu não terminei a história dele, então por isso que eu não vou dar um relato. Pegou ontem, já sabe falar muita coisa, né? Muito bem. Eu tô lendo Os Miseráveis, de Victor Hugo. Eu até falei com uma professora. Eu preciso ler esse livro ainda. Eu li cerca de 20, quase 30 páginas, não foi muito, mas deu pra ter uma básica noção do que eu tô lendo. Me fugiu o nome do personagem. Jean Valjean. Isso. É França, então. É um Jean nome Valjean. difícil de falar. Ele foi meio que condenado por quase 20 anos e depois de sair disso ele... Roubar comida pra família. Isso. Ele meio que morava com a irmã dele, né, antes, porque ela era casada, só que ela ficou viúva. A irmã dele tinha muitos filhos, acho que uns 7 filhos mais ou menos. E aí foi ele que teve que trazer o sustento pra família É um deles. jeito, né? Isso. Ele acabou fazendo alguns trabalhos meio ilícitos. Isso. Não poderia... Erradinhas ali. E foi meio que condenado por isso. E ele foi condenado a mais tempo ainda porque ele tentou fugir 4 vezes da prisão. Aí ele acabou ficando esse tempo todo. E aí depois de sair da prisão, eu não lembro se ele trabalhou um pouquinho, mas ele estava com uma pequena quantia de dinheiro. Ele não recebeu muito mais no livro. Queria saber quanto, mas no livro não fala quanto ele recebeu. Ele ficou vagando por alguns dias, ele chegou a uma cidade que era obrigatoriamente apresentar os seus documentos à prefeitura. E ele foi lá, apresentou, ele sabia que ele era ex-presidiário, e aí ele foi procurar um lugar pra ficar aquela noite, comer, tomar um banho, e só que ele foi no primeiro lugar, ele foi recusado, porque já ficaram sabendo da ficha dele, ele era um criminoso, ele estava com medo de, fazer alguma coisa contra, roubar, matar, mas eles não sabiam o que exatamente ele tinha feito, né? E ele foi expulso de lá, ele não podia ficar lá, e aí ele foi vagando até o final da cidade, e lá tinha uma outra hospedadaria, e ele tentou lá. Ele quase conseguiu, só que ele também foi expulso por conta da ficha dele. Fiquei meio triste por conta disso, porque ele tava só tentando recomeçar a vida dele. E aí ele foi tentar abrir uma outra casa que tinha um homem. Ele era casado com uma moça bem mais velha que ele. O homem tinha uns 40 e poucos anos por aí. E tinha... eu não lembro quantos filhos, mas tinha filhos. Eles eram bem felizes lá onde eles moravam, uma casa bonita. Ele foi tentar abrigo, só que não conseguiu porque ele conversando, né, com o dono acabou, então é você que o pessoal tá falando aqui, que você é corrupto e tal. Então ele não conseguiu, se continuasse lá, o cara ia matar ele de espingarda. Aí ele foi tentar, até que ele encontrou uma casa de um cachorro, até pelo cachorro ele foi expulso por mordida, latida e saiu.
Aí ele deitou em um banco de madeira, alguma coisa assim, e tava lá. E aí chegou uma senhora e falou pra ele por que ele tava ali. Ele não explicou, porque não ele ia achar que a poderia senhora ia rejeitar sair. ele também, Isso. né? E aí a senhora falou pra ele que tinha uma, acho que não lembro a cor, casa branca, alguma coisa assim, porque eu vi Uhum. de noite, aí eu já tava fugindo, mas depois eu vou Você rever. pegou ontem também, né? Peguei ontem. E aí, quem morava nessa casa era um padre. Ele era padre de lá. E aí ele foi tentar abrigo lá. E ele conseguiu, porque o padre que morava lá, ele era muito bondoso. Ele morava com a irmã dele e tinha uma empregada lá que fazia serviço pra eles. Ele achou que ia recusar. No início, quando ele bateu a porta, porque o padre não tinha cadeado, não tinha nada. Qualquer pessoa que batesse a porta e falasse pode entrar, ela podia entrar de boa. Qualquer pessoa de noite mesmo podia roubar ele lá, mas ele não ligava por isso porque ele sabia que Deus estava cuidando dele ali. E aí ele pediu, né, pro padre. Ele até falou assim que se ele não quisesse ele dava dinheiro, porque ele tinha dinheiro, ele não tinha muito, mas tinha, ele podia pagar. E o padre, muito caridoso, ele acabou concedendo pra ele um dia pra ficar lá. Ele comeu, se hospedou, e o padre falou pra ele que ele não deveria sair de lá sem pelo menos tomar um café de manhã cedo. E aí foi a parte em que eu parei e já não sei mais. Certo. Fiquei curioso. Ele conta pro padre? No... Perguntando ele conta pro padre que ele era um... Eu esqueci de falar, mas ele conta tudo. Ele pergunta, não é confessando, contando mesmo, porque as pessoas não queriam ele se hospedar por causa da sua ficha, né? Porque tinha uma ficha amarela, algo assim. Ele abre o coração. Isso, ele conta tudo. Ele falou assim, meu senhor vai me hospedar desse mesmo jeito, eu fiz isso, eu roubei, tem que sair da prisão, fiz um monte de coisa, e mesmo assim o senhor vai ficar aqui, o senhor vai me deixar ficar aqui, e o padre deixou ele ficar lá, porque ele era um homem de bom coração. Certo. Eu particularmente me apaixonei pelos Miseráveis em 2012, que teve... Eu amo um filme musical. Então, em 2012 teve um filme musical com a Anne Hathaway. E, tipo assim, eu sou apaixonada pela Anne Hathaway. A Anne Hathaway, ela, a Meryl Streep, são, assim, atrizes norte-americanas que eu gosto muito. Elas são ótimas atrizes. E aí, Anne Hathaway, eu esqueci quem é que faz o Jungle Jean agora. É o cara que faz o Wolverine, antigo. Eu esqueci o nome dele. E aí, tipo assim, eu me apaixonei. Essa parte aí eu não li ainda, mas como a gente assistiu o filme, né, ele tem um panorama bem mais geral, mas eu sou, um dos meus musicais favoritos é Os Miseráveis, assim, disparado, que é uma história que realmente é muito sobre essa questão também de social, né, que a gente tinha falado, de classe social, dessas questões que levam pra esse lugar assim. Então, depois a gente vai trocar figurinha. Pode ter certeza. Falou alguma coisa, Vinícius? Eu acho que tá bom. Infelizmente, a gente tá chegando no fim. Queria que o senhor e a senhora falassem as considerações finais sobre esse bate-papo, que foi muito bom. A gente aprendeu algumas coisas e isso aí. Muito bem, é só lembrando aquela frase que eu falei hoje lá no pátio. A leitura é uma chave que abre a porta para o sucesso. Continue lendo. Você também precisa entender isso. Você que já desenvolve essa habilidade, continue desenvolvendo, né? Continue praticando o hábito de ler. Você falava, eu lembrava de algo muito importante. Talvez você já ouviu falar como benefício da leitura, mas não levou em consideração ainda. É que a leitura vai te proporcionar uma habilidade muito importante, a capacidade de imaginar situações. Professor? Tá bom? A literatura, como a leitura, assim, é uma questão que a gente precisa entender como sociedade em si e valorizar muito os nossos, né? Como a gente falou, a gente valoriza muito o que vem de fora. Então a gente precisa também sair desse lugar de achar que livros nacionais não são bons, né? Livros nacionais têm ótimos escritores nacionais. Meu professor da faculdade, o professor Carlos Súniga, eu tenho 2 livros dele lá em casa.
um de poemas e um outro que eu esqueci o formato que ele fez. Mas assim, E ele foi também uma pessoa que me incentivou muito, o professor Suniga. Pra gente também sair desse lugar de comodismo. Por exemplo, eu leio muito romance, como eu falei, mas eu quero começar a ler fantasia. E escrever fantasia. Eu também quero escrever fantasia. E tem uma história lá engavetada de fantasia também. Já tá começada, já Tudo em primeira mão. Tudo em primeira mão. E aí, pra gente buscar sair desse lugar de achar que o outro do outro país é melhor do que o nosso. Vamos buscar, assim, claro, tem boa literatura em qualquer lugar, tem literatura mediana, literatura ruim, em todo lugar. Então, acho que a gente tem que começar a valorizar o nosso e buscar também sair da nossa zona de conforto em leitura, em escrita, para que a gente consiga evoluir o nosso intelecto e também auxiliar pessoas a ter essa evolução, né? Então é isso. Exato. Então esse foi o nosso podcast. A gente queria agradecer a presença de vocês, muitos ensinamentos. A gente vai levar pra vida, com certeza. E a gente vai finalizar. Bom, vocês que estão aí assistindo a gente, nos sigam aqui, comente, curte, porque isso fortalece muito a gente, ajuda muito. Siga também a gente na rede vizinha, Matozinho Cast. E é isso. Tchau, até o próximo episódio. Tchau.